Papo de Bola. Oferecimento Alianda Pisos e Azulejos, Bistec Supermercados, Colina Volkswagen, Faculdades Exucre, Embratex Esportes, Hereditária Moda Masculina e Tigre Maníacos. Alô, gente da bola! Alô, você que se liga no Papo de Bola aqui da TV Litoral Sul. Aquele abraço, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Pois é, minha gente, o Papo de Bola está no ar hoje para falar do jogo, o que foi o jogo do Criciúma nesse sábado em Porto Alegre. O que foi a sua presença, torcedor tricolor. Parabéns à torcida do Criciúma, parabéns ao time do Criciúma, aplicado, guerreiro. O Criciúma jogou Série B ontem, o Internacional tentou, né? Mas quem jogou Série B ontem foi o Criciúma, que era para ter voltado com os 3 pontos. Mas olha, é de se exaltar esse momento do Criciúma, o trabalho do Luiz Carlos Vinck, a recuperação do Tigre, o bom momento tricolor que enche a nossa gente de confiança. E olha, se tivemos 1.500 torcedores do Criciúma e tivemos nesse sábado no Beira-Rio, nós temos a certeza que terça e sexta-feira o Heriberto Wilson tem que ser pequeno para que você faça a diferença, coloque aquela pressão para cima do Paysandu e do Goiás e dentro de campo é com a turma, né? Porque olha, dá para faturar esses 6 pontos. E se o Criciúma faturar esses 6 pontos, meu amigo... Pois é, tem muita gente de ontem para hoje lamentando os 2 pontos que o Criciúma deixou de ganhar. Inclusive, alguns torcedores nos disseram o seguinte: no Rio Grande do Sul, o Criciúma deixou de ganhar 2 pontos em Porto Alegre e 1 ponto em Caxias do Sul, quando empatava com o Juventude, lembram? E perdeu, foi a única derrota do Vinck, por sinal, e esse jogo com o Internacional. Mas calma, gente. Turno fora de casa, hein? Não esqueçam, contra 2 adversários importantes, o Juventude e o Internacional, que virão aqui no segundo turno. Então, ó, muita água para rolar e o momento é mais do que promissor com 7 jogos de invencibilidade do Criciúma. Papo de Bola está no ar para conversar com você, amigo e amiga. Alô, gente da bola, torcida do Criciúma. Obrigado pela audiência. O programa de hoje recebe Luiz Carlos Vinck, o técnico do Criciúma, que vai bater um papo conosco de tudo um pouco do Criciúma. E hoje o Papo de Bola vai colocar para você ingressos na parceria com a Tigre Maníacos. Olha a Embratex aí também, super parceira. A Tigre Maníacos, a loja oficial do Criciúma, está na parceria conosco, oferecendo a você 8 ingressos para Criciúma e Paysandu e 8 ingressos para Criciúma e Goiás. Hoje são 16 ingressos, vamos levar 16 torcedores para os 2 jogos da semana. Como? Você hoje participa via WhatsApp. Hoje é dia do WhatsApp do Papo de Bola, tá certo? Está na tela para você o WhatsApp do programa, para você interagir conosco, para você mandar o seu recado, a sua pergunta para o Luiz Carlos Vinck, o seu comentário, a troca de ideias conosco. WhatsApp para que você registre aí no seu telefone, interaja com a gente, é o 999 18 9718. Está aí na tela do Papo de Bola para você, 999 18 9718 via WhatsApp. Você faz conosco o programa e concorre aos ingressos para os 2 jogos do Criciúma nesta semana. Tá bom, gente da bola? O empate em 1-1 com o Internacional, claro, é a pauta principal. O programa recebe o Luiz Carlos Vinck, desde já saudando o técnico tricolor, com muita alegria. E hoje, na cadeira do Reginaldo Correia, está o Sérgio Canjica, grande Serjão, vem nos brindar aqui com a sua presença, porque a gente já avisou na semana passada aqui no Papo de Bola, e avisamos também ao longo da semana na Rádio Eldorado, que o Reginaldo Correia está nos dando folga, né? O Reginaldo está descansando, está em viagem, tirou uns dias de férias, então ele se ausenta na Rádio Eldorado e no Papo de Bola, nesta e na próxima edição, e nos 2 jogos da Semana do Tigre, quando o Zildomar Schlemper estará fazendo as vezes do Reginaldo Correia lá no futebol da Rádio Eldorado. Muito bem. Serjão conosco, Luiz Carlos Vinck conosco. Ô Sérgio, eu gostei muito do que eu vi ontem, e eu dizia isso para o Vinck no caminho agora aqui para a TV Litoral Sul, porque eu comentava com o Vinck o seguinte: o Internacional, ele está com flagrante dificuldade de jogar a Série B. Ele ainda não encarnou o que é um campeonato de Série B. E o Criciúma, ao contrário, ele deu uma aula de Série B ontem. Ele jogou como se joga numa situação perante um adversário poderoso na casa dele. O Criciúma fez o certo ontem. Tomou o gol no final, mas trouxe um ponto importantíssimo, Sérgio. Um ponto importantíssimo. Um ponto, eu acho que o Criciúma não perdeu 2 pontos. O Criciúma ganhou 1 ponto internacional lá dentro. Boa noite, Vinck. Boa noite, Denis. Eu acho que o Criciúma foi muito bem. Evidentemente que o Criciúma, eu não sei porquê, Vinck, eu não fui o jogo, eu assisti o jogo pela televisão e ouvi pelo Eldorado, mas a impressão que dava para a gente que estava assistindo aqui, que o Criciúma entrou em campo com uma carga emocional muito forte. E eu não sei se isso fez com que o time
não conseguiu deslanchar, ou se foi o primeiro gol que o Criciúma fez num espaço de tempo muito curto e mudou toda a tua filosofia, o que tu queria que o time fizesse dentro de campo. Mas a impressão que dava é que o Criciúma estava muito afetado psicologicamente por tudo que envolvia a partida contra o Internacional, que era uma partida badalada, comentada e discutida. E se isso pesou para o time do Criciúma, entendeu? Mas a impressão que passou para a gente é que o Criciúma estava muito preso no início e durante o jogo todo praticamente. Boa noite, Denis, boa noite, Sérgio. É um prazer participar do Papo de Bola. Obrigado. Eu acho que sim, né? A pressão do jogo realmente, em função de tudo aquilo que o Inter vem passando, as dificuldades, as mudanças na equipe, né? Os jogadores de mais qualidade para esse jogo contra o Criciúma, trouxeram um peso maior para esse jogo. Nós começamos bem o jogo, fizemos o gol aos 5 minutos, isso trouxe ainda uma pressão maior. Tivemos algumas dificuldades e eu vinha conversando com o Denis no caminho. Nós temos uma equipe jovem, né? Experiência nós temos no Luiz, no Edson Borges, o Giareta, que está jogando como lateral esquerdo. E fora isso, a maioria dos jogadores, ainda temos o Fabinho na frente e o Silvinho. Mas a grande maioria, o setor de meio campo, é um setor de meio campo jovem. Então sente, é claro, né? Um jogo fora de casa com peso desse, nós sentimos um pouco mais. Acabamos recuando demais em determinados momentos do jogo e isso aumenta a pressão do adversário, que tem qualidade, que tentou se infiltrar no setor defensivo, mas eu acho que um ponto positivo nosso foi uma defesa bem postada, né? Nós não conseguimos ter a transição defensiva, ofensiva rápida, como nós trabalhamos na semana. Pois não. Ô, Vink, olha só, você coloca aí um particular importante, e a gente já conversava isso antes do programa, a respeito do meio de campo do Criciúma. E eu dizia para o Vink o seguinte, Sérgio, olha, entre os méritos do trabalho do Vink aí no Criciúma, está essa situação do aproveitamento do Douglas Moreira. Mas a gente sabe também que o treinador tem essa visão por 2 fatores. Um, porque ele vê uma evidência e quer aproveitar melhor o jogador, e 2, por necessidade. Com certeza. E está evidente que ainda faltam jogadores no elenco. E nós estamos no meio de um campeonato de fôlego, de resistência, em que no fôlego e na resistência você tem que ter munição. Munição é jogador. Você está preocupado? Sinceramente, eu sei que o presidente está se esforçando, a gente nota o esforço da direção. Você está preocupado com essa falta de opções, Vink? A direção tem feito sim um esforço muito grande, né? O problema é o mercado também, que oferece pouco, né? Nós ainda estamos tentando daqui a pouco buscar mais 1 ou 2 atletas, ou no máximo 3, por necessidade maior na relação de termos um grupo forte e competitivo e ao mesmo tempo na questão das reposições. Nós temos aí para esse jogo agora 4 ou 5 jogadores com cartões amarelos, né? Então você perde 3, 4, você muda muito a equipe. Felizmente eu tenho conseguido mudar pouco e isso nos ajuda na questão de entrosamento. Então, continuar trabalhando, persistindo, o campeonato é muito equilibrado, pensar jogo a jogo, para que nós possamos, quem sabe, no final, estarmos numa situação favorável, né, de brigarmos pelo acesso. E assim, né, Sérgio, o próprio Vink identificou, ainda ontem falou conosco na Rádio Eldorado isso, a questão do time ter recuado, isso o próprio Reginaldo identificou na bola rolando, o Criciúma acabou tendo uma postura realmente mais defensiva no momento em que o Inter cresceu e uma coisa levou a outra, né? O Inter ia pressionar, encontrou espaço em função dessa vinda do Criciúma. Isso também se dá, porque o meio-campo dita o ritmo, né? Isso também se dá pela característica dos jogadores de meio-campo que você tem, Vink, numa situação como a de ontem, acaba que naturalmente, você mesmo viu isso e certamente orientou o time a tentar vai, mas a característica dos jogadores de meio-campo que você tem acaba proporcionando uma situação como essa de ontem, de o time dar uma recuada? Nós orientamos a equipe para que a gente pudesse adiantar mais a marcação, né? Não foi possível. Nós temos sim uma equipe mais nova, um setor de meio campo onde nós temos 3 meninos, né? O Jonatas ainda também é um menino, o Barreto, o próprio Douglas que está bem naquele setor também. Mas são meninos, em alguns momentos do jogo, na questão da responsabilidade, né, de chamar a responsabilidade maior em determinados momentos do jogo, a gente sente um pouco. Né, e isso é normal. Então, foi um jogo atípico, né, porque você joga contra a maior equipe da Série B do brasileiro. Também. Né?
E o mais importante é que nós mantivemos o resultado até o final. Nós tivemos um erro ali na marcação, teve uma falta a nosso favor, né, ofensiva, bateu na barreira, nós tivemos um contra-ataque rápido, fomos desatentos e acabamos cedendo o escanteio. No escanteio, na batida rápida, encontrou o Klaus numa situação boa de cabeceio. Então, foram erros que nós cometemos que deu a possibilidade do adversário empatar o jogo naquele momento que eu entendia que não teria mais, né? Que seriam os 3 pontos. Isso. Mas, Vink, tu, depois do jogo ter passado, porque ontem, inclusive, nas tuas entrevistas eu ouvia, e tu dizia que tu estava jogando com os dois alas, os 2 pontas, aberto o jogo inteirinho, até para segurar os 2 laterais do Inter, para evitar que eles viessem para frente. Mas grande parte do jogo, tu não acha que tu devia fechar um pouco mais esse meio campo? O Fabinho Alves fechar um pouco mais, ou de repente o Silvinho uma hora fechar, para poder agregar, tá mais fechado esse meio campo, porque o Internacional, ele jogou praticamente o tempo inteiro no meio do campo. Quer dizer, eles dominaram aquele setor, entendesse? E a nossa defesa, graças a Deus, muito bem postada e muito bem no jogo, conseguiu equilibrar e fazer com que o time não tomasse gol, entendesse? E os 2 alas, os 2 pontas, jogaram o jogo inteirinho muito abertos. Porque cada um tem um ponto de vista, né? Como o Inter afundou muito a questão do meu sobrinho, do Cláudio, e do próprio lateral esquerdo deles, obrigou um pouco que a gente retornasse um pouco mais, né? Nós saímos jogando com 2 volantes e o Douglas à frente dos 2 volantes. Depois nós modificamos, ficamos com um volante e 2 segundos homens, Douglas e Barreto, para que a gente pudesse fechar um pouco mais por dentro. Eu acho que o Inter não conseguiu, não teve infiltração por dentro, tentou várias vezes a bola aérea nas costas da minha zaga e quando chegava do lado também levantasse a bola na área. Então não vi isso como problema. Eu vejo muito a questão da transição. Nos jogos com o Vila Nova, no segundo tempo, nós conseguimos jogar no campo ofensivo praticamente o segundo tempo todo. Então foi uma questão do jogo, né? Sofremos um pouco mais nesse jogo do que nos demais jogos que nós fizemos até agora. O lance do gol em si, o lance que o Juventude chega... Estou com o Juventude na cabeça por causa do Klaus, né? O Klaus era do Juventude. Aliás, você deve ter conhecido esse jogador lá, não? Sim. Você foi adversário dele lá, né? Nós enfrentamos, sim, o Klaus. Ele é bom jogador, bom zagueiro esse cara. E aí eu me lembrei do Juventude agora por causa dele. Mas o lance do gol do Klaus, faltou uma malandragem ali, né? Eu gosto mais de falar isso, né, com os atletas. Eu digo que a roupa suja se lava dentro de casa, né? Claro que faltou, né, um pouquinho mais. Nós deveríamos ter mais gente no rebote, aquela entrada diária do Internacional. Nós demos a possibilidade de um contra-ataque rápido. Conseguimos eliminar ali a entrada de bola, mas cedemos o escanteio. E no escanteio, já havia alertado na pré-eleição que o Inter bate muito rápido, né? Os gandulas já repõem a bola rápida e a entrada de bola é rápida. E nós custamos um pouquinho, porque a nossa marcação nos escanteios ela é individualizada. E ali nós tivemos um pouco de lentidão e na hora que foi encostar no Klaus, nós chegamos atrasados para a gente ter essa marcação. Ô, Vink, é o segundo jogo que o Criciúma toma gol aos 47, 48, 49 minutos. Quer dizer, e o gol do Inter ontem, uma falta a nosso favor, que se ele isola aquela bola, que não bata na barreira, sim, talvez o Criciúma nem tivesse tomado o gol. Mas é um azar, que é coisa de jogo, Mas não está faltando essa atenção, entendeu? Porque o Criciúma perdeu 1 ponto ou 2 pontos do Figueirense. 1 ponto do Figueirense. Teve o Figueirense ainda. Figueirense perdeu o Figueirense, empatou aos 40 lá era outra vitória. E o Juventude aos 40. O Juventude aos 40 e pouco também foram 3 jogos seguidos. Que o Criciúma toma jogo no finalzinho do jogo, do jogo. É uma questão da maturidade da equipe e da leitura, às vezes, do atleta dentro de campo também. Não é só uma questão do técnico, né? Claro, não. Porque naquele final de jogo, quando você falta 3, 4 minutos, leva a bola para as laterais do campo, né? Claro. Leva mais para a linha de fundo, lá na parte lateral, para a gente segurar um pouco mais o jogo e matar o jogo no bom sentido da palavra, né? Nos falta um pouco mais de experiência em determinados momentos, que é uma questão da maturidade da equipe.
É verdade. Agora uma coisa, Vim, que eu observo, que já venho falando às vezes que eu posso e que eu sou convidado pelo Denis. O Luiz ele é um goleiro com experiência grandiosa, ele é o capitão do time, mas mais um jogo que eu fiquei percebendo o Luiz só saiu 2 vezes jogando atrás. O Luiz quebra todas as bolas de um jogo daquele, com pressão do Inter, e o Luiz quebrando essa bola a todo momento. Eu sei que tu não teve tempo ainda para treinar, tempo para corrigir muitas coisas que tu vai ter, entendesse? Mas o Luiz, pela experiência que tem, tu não acha que o Luiz está na hora de começar? Porque cada minuto que ele ganha, tocando essa bola do lado, sai jogando, mesmo que ele não consiga, que devolva para ele, mas é um tempo que ele ganha para dar um fôlego para quem está na frente, tá entendendo? Mas o Luiz não, ele só quebra a bola e cada vez que ele quebra, ele está devolvendo a bola para o adversário. Aí tem que correr tudo atrás novamente para tomar essa bola de volta. Mas em relação ao jogo do Inter, foi feito um pedido e para que ele tivesse um cuidado, porque nós tínhamos notícias, eu tenho notícias do Internacional, do dia a dia, de treinamento, que eles iam pressionar muito a nossa saída de bola. Então eu falei, tenha um cuidado para que a gente não saia jogando daqui a pouco em determinado momento e seja surpreendido. Então em alguns momentos nós usamos mais a bola longa em cima do Lucão, né, que ganha muito nessa questão. Ele ganha. Inclusive teve um lance que o Silvinho se acompanha, o Silvinho ia cair na cara do gol. Sim. O Silvinho voltou, esperando não sei o quê, quer dizer, ele voltou, esperando que a bola fosse rebatida, e o Lucão cabeceou, como faz muito bem isso, a bola para trás, passou por ele e o Silvinho não acompanhou a jogada. Foi no primeiro jogo que o Lucão estreou, ele deu uma raspada, o Silvinho foi lá e fez o gol no primeiro lance. Mas isso, Vinho, se tu perceber que tu vai estar no dia a dia, já está no dia a dia, mas tu vai estar muito mais, vai ter tempo para treinar, vai perceber que o Luiz, ele quebra demais essa bola. Quer dizer, o Luiz, com a experiência que ele tem, a tranquilidade para quem está na frente, do meio para frente com uma equipe jovem dessa, tem que partir do Luiz, tem que sair do goleiro. Ele tem que passar essa tranquilidade. E o Luiz, para quem assiste o jogo, ele não passa isso, porque ele quebra demais essa bola. Bem, eu falo sempre, são pontos de vista, né? Eu vejo o Luiz como um grande goleiro, um goleiro seguro, tranquilo, frio, né? Me passa uma segurança muito grande. A questão muitas vezes é relacionada ao jogo. O jogo lá contra o Vila Nova nós saímos jogando o tempo todo, né? E o jogo com o Internacional, em função do Inter adiantar demais as linhas deles, nos obrigou muitas vezes a bola mais longa. Muito bem, Vink. Continuamos com o Luiz Carlos Vink aqui no Papo de Bola. O Sérgio conosco tocando o bate-papo aqui. O técnico do Criciúma vai responder já suas perguntas. E olha, o povão está participando em peso aqui, galera tricolor. Você que interage via WhatsApp, concorre hoje ao sorteio de ingressos para os jogos da semana do Criciúma contra o Paysandu e contra o Goiás, tá certo? O Vink continua conosco, seguimos nas análises do empate com o Internacional e da campanha do Criciúma na Série B. Mas agora eu quero conversar com você, meu amigo e minha amiga, sobre a Alianda Pisos e Azulejos. Porque falar em pisos e azulejos aqui no Papo de Bola é conversar sobre a excelência da Alianda. A Alianda está em um festival extraordinário. Para comemorar os seus 25 anos, a Alianda, em sua linda loja no Pinheirinho, na Avenida Centenário, espera por você, amigo, com, por exemplo, aquelas bancadas. Olha só, vai lá na Alianda observar uma bancada daquelas em porcelanato. É espetacular. Na semana que passou na Eldorado, o Dante Bragato Neto sorteou uma casinha. Alô, você que curte os pets e quer tratar bem os pets? Pois é, eles fizeram a casinha de cachorro em porcelanato, que olha, se eu fosse menor eu morava numa dessas. É um espetáculo, gente. É um espetáculo. É que eu tenho uma gatinha, né, a Joana. E a Joana é meio rebelde, não vai querer morar na casa de porcelanato. Mas a Vitória, que é a cadelinha do Dante, mora numa da Alianda. É um espetáculo. E mais, hein? Pisos, azulejos, revestimentos, tudo e mais um pouco com pronta entrega, afinal é o maior estoque e com a melhor negociação. Tinha que ser na Alianda, 25 anos de tradição, na parceria conosco e com o futebol da nossa terra. Afinal, pisos e azulejos tem que ser na Alianda. A gente dá um tempo, faz o intervalo, volta já, mais Luiz Carlos Vink na sequência do Papo de Bola aqui na TV Litoral Sul. Então, não sai daí, já voltamos. Quer ir para Paris e ainda levar um acompanhante? A Latam Travel quer premiar você. Vá até a nossa loja no Giasse do Santa Bárbara e veja como participar.
Não perca esta oportunidade de conhecer a França, um dos países mais visitados da Europa. Compre seus pacotes de viagem conosco e concorra a 5 noites mais aéreo com acompanhante. Paris te espera e nós da Latam Criciúma também. Latam Travel Criciúma, oportunidades imperdíveis para você. Venha para a Exucre. Ingresso é através do seu histórico escolar. São 14 cursos à sua disposição. Na Exucre, a teoria e a prática andam aliadas, com professores qualificados, localização e infraestrutura privilegiadas, valorizando ainda mais o seu aprendizado. Conheça as vantagens de ser aluno Exucre. Financiamentos, bolsas, descontos e muito mais. Então, escolha a Exucre. Venha para a Exucre. Inscrição exucre.com.br. Na Fisk, seu futuro não tem fronteiras. A rapidez do Speed com a interatividade do CyberFisk. Seus sonhos acontecem. Vem pro mundo. Vem pra Fisk. Um dos mais estruturados centros de fisioterapia. As maiores inovações no mundo fitness. A flexibilidade e tonificação muscular com profissionais habilitados em treinamento funcional. Tudo reunido em um complexo avançado pertinho de você. Conheça agora também o CrossFit Criciúma na Rua Araranguá e desfrute de força e condicionamento para o seu dia a dia. IAF, sua vida pra frente. Ser sócio do Criciúma não é uma opção, é seu coração, seu sentimento que fala mais alto e você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você quem faz o Criciúma ser um vencedor e que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante, que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção, não é pela razão, sócio pelo coração. De volta, gente da bola, é o nosso Papo de Bola. Você está na TV Litoral Sul. Aquele abraço, boa noite, amigo, amiga. Parabéns a todos vocês que estiveram no Beira-Rio nesse sábado, incentivando o Criciúma. Olha, o Tigre foi muito bem representado, hein? Muito bem representado mesmo. Chamou a atenção a presença da galera carvoeira, que quase comemorou uma vitória histórica, né? Porque o Criciúma nunca ganhou do Internacional lá no Beira-Rio e continua essa escrita, né? Fazer uma rodada aqui com a turma do WhatsApp, que está chegando em peso. Alô, galera do WhatsApp, vocês hoje concorrem aos ingressos para Criciúma e Paysandu, jogo de terça, Criciúma e Goiás, o jogo de sexta. Um abraço ao Evandro Alves, ao Otávio Machado, que estão na audiência como sempre. A Cassiane Machado também está nos acompanhando. Também conosco o grande Jean Hortolã, sempre com o Criciúma. Quer saber sobre as novidades que o Criciúma lançou a respeito de plano de sócios. O Criciúma tem uma meta de 10 mil sócios, né? A gente comenta mais daqui a pouquinho. Um abraço ao Rony Guetens, como sempre na audiência. O João Miranda Júnior, do bairro Michel, também. Marcos Vendrame, 3 confrontos entre catarinenses e gaúchos nesse fim de semana. Fizemos 7 pontos e os tchês somente 1. Diz o Marcos Vendrame. Bom, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Alô, José Carlos Ferrarese, um abraço. Alô, Maurício Rinaldi, da Operária Nova. Ele acha que o empate foi importante, mas caímos para 12º. Então temos a obrigação de matar os 2 próximos jogos em casa. Verdade, amigão, verdade. Alô, Eliel Albino. Obrigado, Eliel, pela audiência e pelo prestígio. A Ana Carolina Furlan também está na audiência. Pedro Luiz Ribeiro também acompanhando a gente. Galera toda prestigiando aqui o Luiz Carlos Vinck. A Rosiane Beloli acompanhando o programa e o José Debona parabenizando o Vinck. Por que o time no segundo tempo recuado e com dificuldade de sair com a bola dominada? Aproveitando a pergunta do José Debona aqui, Vinck, você notou do primeiro para o segundo tempo essa dificuldade maior? Foi mais no segundo tempo do que no primeiro? O time se portou mais como você queria no primeiro tempo? Deu uma diferença aí, não? Não, na grande maioria do jogo nós recuamos, né, mais do que deveria, né? E eu acho que também foi muito em função do gol ter saído muito cedo, né? Foi bom, foi importante ter feito o gol a 5 minutos, mas era importante nós retermos mais a bola no campo ofensivo. E a gente teve dificuldade nessa transição,
Nós trabalhamos muito a questão da aproximação dos lados. Lá, Giareta, Barreto e, no caso, Silvinho, nós não tivemos. Do outro lado também, com o Diogo, com o Douglas e com o Fabinho, tivemos pouca aproximação. Nós tivemos mais condução de bola do que troca de passes. Não circulamos como nós circulamos nos demais jogos, né, para que a gente pudesse entrar, principalmente nos corredores laterais, porque como o Inter usava muitos laterais no campo ofensivo, ele dava o corredor de volta para a gente aberto e nós usamos muito pouco. Certo. Até você observava isso antes, né? Não, eu acho que isso é uma leitura perfeita, mas o Criciúma, desde que iniciou o jogo e que o volante do Criciúma tomou o cartão amarelo, ficou pior ainda a situação do Criciúma, entendeu? Já não conseguia mais chegar e essa transição ficou muito difícil. Quer dizer, o Douglas Moreira não conseguiu, enquanto esteve em campo, não conseguiu se encontrar dentro de campo. E o Douglas, para o esquema do Vink, é uma peça de extrema importância. Esse jogador, esse atleta que faz essa função, ele é de extrema importância, porque ele que faz os pontas jogar, ele que faz o Lucão jogar, ele que faz esse meio de ligação. E o Douglas não estava bem. Quer dizer, o Douglas não conseguiu se encontrar no jogo e aí criou toda uma dificuldade para o meio campo inteiro. O Douglas seria do setor de meio campo o homem que chega mais à frente junto com o Lucão e junto com o Fabinho e Silvinho, né? Exatamente. E que faz o time andar um pouco mais. E foi um jogador determinante em alguns momentos, né? Jogos do Figueirense, entrou na área, quando entrou na área fez gols. Ele vinha muito bem. Ele vinha muito bem, mas é normal. O Douglas é um menino, ele vai alternar bons jogos e alguns jogos não tão bons assim, né? Assim como os demais também. A equipe do Criciúma é uma boa equipe, mas não é melhor que as demais também. Então nós temos que entender que a gente está fazendo um bom campeonato porque o coletivo comprou a ideia, né, da nova filosofia de trabalho e tem se empenhado muito em campo. Então, o coletivo andando bem, as coisas vão acontecer favoravelmente ao Criciúma. Agora, Vinte, a Série B é um campeonato muito difícil. Muito difícil. Muito difícil e muito desgastante, né? Exatamente, exatamente. E tu precisa de peça de reposição. O campeonato é muito longo, é cartão amarelo. Inclusive, eu queria te perguntar o seguinte, como é que está o Lucão pro próximo jogo agora? Porque o Lucão levou uma chegada e ele só vai sentir depois que esfria. Ele está bem? Ontem ele ainda estava sentindo bastante, né? Depois do jogo estava sentindo muitas dores. Hoje já estava bem. Acredito que não vai ter problema nenhum para o próximo jogo. Ô Vink, a gente acompanhou de torcedores algumas críticas à entrada do Jocinei. Ele não entrou muito firme, ele entrou meio desligado e tal. E aí? Eu não concordo. O Jocinei é um jogador que é um jogador de qualidade, um jogador experiente, né, que vai acrescentar, que vinha bem na equipe. Muito bem. Né, que teve a lesão. Muito bem, né, ele vinha muito bem. É um jogador que dá muito equilíbrio ali, um jogador que tem uma virada de bola muito boa, uma diagonal longa muito boa. É um jogador que sai de trás e se soma ao ataque com facilidade e tem uma finalização de meia distância boa. Nós temos que entender, sim, o Jocinei teve a lesão, ele precisa retomar aos poucos. E naquele momento do jogo eu entendi que a gente precisava fazer uma troca, né? Não, eu acho que ele entrou bem. Eu acho que ele entrou bem. Você gostou da entrada dele? Não, eu gostei da entrada dele, porque qualquer jogador que entrasse numa fogueira daquela ali, entendeu? Que não tivesse a experiência que esse rapaz tem, talvez o Criciúma... O Maranhão, por exemplo, entrou, o Maranhão não conseguiu se encontrar. É ao contrário do Jocinei. O Jocinei entrou bem, muito bem postado, entendeu? Com a finalidade que ele deve ter colocado, entendeu? E o Jocinei é uma peça muito importante na continuidade do Criciúma. Sim. E pro teu bem, quer dizer, é um cara com o pé esquerdo, que vai te ajudar bastante. E ele estava muito bem durante os jogos. Muito bem, o Jocinei vinha crescendo muito nos jogos, né? Aí teve aquele problema da lesão, né? Então é uma questão agora de recuperá-lo totalmente e ele precisa ir retomando. E ele voltou magrinho, hein? Voltou melhor, sim. Voltou melhor do que ele estava quando ele estava jogando. Nós temos cobrado muito essa questão do percentual de massa e percentual de gordura. E o Jocinei é um cara que trabalha muito. É um grande profissional, tem uma qualidade muito boa. Vai te ajudar muito. Tanto que jogou no Corinthians também. Então, muito bom jogador. É um jogador que tem um potencial para nos ajudar em muito. Bom, eu vou aproveitar então nessa questão física aí, Vink, já que você tocou no porém do percentual de massa, gordura, aí já vou perguntar como é que anda o desgaste da turma aí, né? Como é que anda o desgaste dos jogadores em geral? Está dando para administrar, está começando a apertar e também
Essa parte física e da avaliação dos percentuais aí, tá em dia, não? Tá legal? Hoje sim, melhorou muito, né? Desde a nossa chegada aqui melhoramos. O grupo tem trabalhado muito, né, nessa questão. Né? O nosso pessoal de apoio nos ajuda muito. Então, eu acho que nesse aspecto também, a gente tem procurado ficar muito atento à questão do desgaste, né, dos atletas. Mas como eu gosto de repetir muito a equipe, não gosto de mexer muito, a gente tem procurado levar até onde dá, né? É claro que em algum momento a gente vai ter trocas. E principalmente na questão dos cartões. Pode ver, nós temos 5, 6 jogadores pendurados com 2 cartões, então logo, logo nós vamos ter que ter 3, 4 trocas aí em função desses cartões. E aí, vamos lá, né? Aí, isso prejudica. haja grupo, né, Sérgio? Isso prejudica. Não, além de grupo, Denis, uma equipe que está sendo formada pelo Vinck, porque a equipe do Criciúma ela vinha jogando, antes do Vinck chegar, de uma forma totalmente diferente do que está jogando hoje. Hoje o Criciúma tem uma cara de time, hoje o Criciúma entra em campo muito bem postado, entendeu? Mas isso dá uma dificuldade muito grande com essas trocas, com essas substituições. E geralmente quem entra, nem sempre entra no mesmo ritmo. Quer dizer, futebol, o jogador é ritmo, tem que estar no ritmo. E o jogador quando fica fora e entra para substituir alguém, numa eventualidade de um cartão amarelo por machucar, evidentemente que o time todo sofre. Pois é, em cima disso que o Sérgio muito bem coloca, Vinck, você disse que o grupo em geral comprou a ideia. Isso a gente vê. Mas claro que uns vão conseguir assimilar mais e outros menos. Isso é normal, quando troca um treinador, tem um grupo, enfim. O Silvinho, em função da experiência que ele tem, ele pode dar algo mais? O Silvinho também vinha de lesão quando aqui cheguei. Né? Acabei levando para aquele jogo do Juventude. E depois houve um entendimento dele começar jogando, participou de jogos, fez gols importantes, né? É um bom jogador, é um jogador já também rodado, é um jogador que pode crescer ainda mais. Certo. Caio Rangel fez muita falta ontem? Porque nós vimos com uma equipe definida, né? E o Caio é um jogador mais novo, mais rápido ainda, né? Consegue manter a intensidade o tempo todo. Então, falar de quem não está no jogo é difícil, mas é um jogador que vinha dando, sim, a sua contribuição de forma positiva. Hein, Sérgio? E o Caio Rangel joga terça-feira? Não sei, nós temos a questão da regularização ainda, mas nós também temos a opção do Alisson também, que já está disponível. E o Alisson é um jogador de muita qualidade também. O Alisson é gaúcho? Eu não sei, não me lembro agora. Ele é catarinense de Lages? Olha só, o Fernando Ribeiro nos informando aqui. Catarinense de Lages. É bom jogador, Vinck. Legal. Muito bom jogador. Tá treinando bem, né? Sim, muito bom jogador. Um jogador com um diferencial técnico muito bom. Mas ele joga pelos lados? Joga dos lados e joga por dentro também. Por dentro também. Mas ele, esses últimos tempos, vinha jogando muito lado esquerdo, trazendo para dentro. Mas isso é importante, quer dizer, então esses jogadores por lado está muito bem servido. Sim. Já tem o Caio Rangel, tem esse menino, tem Silvinho, tem o Fabinho Alves, entendeu? E um centroavante, um outro centroavante para, em caso de substituição, em caso de reposição. Nós estamos trabalhando muito a questão do Calil, que é um menino novo, né, que tem um potencial muito bom. E agora nós temos essa situação também do Zé Roberto. O Zé Roberto acabou não se transferindo, né, vai acabar permanecendo no grupo e nós vamos ter que refazer de novo um trabalho com ele. Certo, porque o Lucão acho que está pendurado também. Não está, ô Fernando? Sabe do Lucão? Eu acho que não. Lucão não. Acho que não. Lucão não. Mas nós temos uma reposição. É uma reposição que precisa ter, né? O Lucão hoje caiu nas graças da torcida, né? Aí ele está muito bem, né, Ele está muito bem e outra coisa, 5 gols aí, então... Como ele se posiciona bem. Mas ele é rápido, ele é objetivo. Não, e ele é inteligente, ele é muito inteligente. Muito inteligente. Ele é muito inteligente. Gol bonito de voleio, né? Ele fez outro esses dias de bicicleta. É difícil segurar esse cara aqui. Mas é difícil. Mas ele é um jogador que é alto, forte, mas ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. A bola chega, ele já sabe o que vai fazer. Verdade. Ele pensa antes. Ele é diferenciado. Verdade. O Lucão é diferenciado. Várias equipes já aí observando o Lucão. A gente fica feliz, né? Porque é um atleta que ele se determina o tempo todo, seja nos treinamentos, seja nos jogos também, ele sempre tem o mesmo perfil. Agora, ali, tu não sente falta de um meia, porque o Douglas, ele está fazendo essa função, uma função nova para ele, entendeu? Tu lançou
o Douglas fazendo essa função, porque o Douglas sempre foi o segundo volante, Sim. que é um motorzinho no meio do campo, corre toda a vida sem parar, corre 120 minutos, eu nunca vi daquilo. Mas um meia de criação, um meia que consiga parar essa bola e pensar e pifar os teus homens de frente. No grupo de atletas nós temos o Douglas, que está jogando essa função, Sim. o Maranhão, que pode jogar ali por dentro, e mais o Eric Flores, que está retornando agora também de um trabalho final de transição, né, da parte física, porque ficou muito tempo também no departamento médico e agora que está na fase final aí de retornar à questão dos trabalhos diariamente. Então, nós temos 3 jogadores. O Alisson Farias, que pode jogar por dentro, seria o 4º. Então, está bem servido? Dá para sim, no momento dá para a gente sim compor bem ainda a situação de setor de meio campo. Como encaixou bem a questão do Douglas, a gente tem optado pela manutenção desse atleta naquela função. Agora, outra descoberta que tu fez e que está se dando muito bem é o Jareta pelo lado esquerdo. Né? O Jareta está muito bem, ele tem se postado muito bem, entendeu? Como lateral, né? Porque ele não é homem de apoio, mas como lateral ele está muito bem na marcação. Fechou um quarteto ali maravilhosamente bem. O Giareta, juntamente com o Edson Borges, ele deu um equilíbrio ao setor defensivo com o Rafael, que é muito bom zagueiro também, e o Diogo, que acabou crescendo. Cresceu. Então, o Giareta, ele não nos dá tanto na questão ofensiva, mas ele nos dá uma sustentação muito grande. Defensiva. Muito grande. E nós necessitávamos isso. Quando eu aqui cheguei, era um problema que a equipe tinha, né? Então, se ajustou. Melhoramos em vários jogos a questão do meio campo e ataque, e nesse jogo do Inter acabamos sofrendo um pouco mais na questão ofensiva. É verdade. E teve um momento que o Jareta estava sobrecarregado ali, né? Porque o Inter investiu por ali, né? Investiu por ali. Até pelo ponto forte do Internacional. O lateral direito vinha para cima, quer dizer, menino novo. Mas ele deu conta do recado. O Jareta deu conta do recado, rapaz. Ele foi muito bem. Muito bem. Já que estamos no setor, a saída do Marlon, o Vinck, você não chegou a trabalhar muito com o Marlon, né? O Marlon é um jogador que tinha um potencial muito grande do meio para frente. Jogador de apoio mesmo, né? Tanto que um jogo ou outro eu já estava usando ele à frente do Giareta, né? Porque ele também se torna um atacante rápido de lado de campo e consegue conter muito o ímpeto do lateral adversário. E se ele estivesse à disposição nesse jogo, ele teria entrado nesse jogo. Porque nós treinamos na semana isso também, com o Marlon entrando ali, o Maranhão do outro lado, né? O Maranhão por dentro e o Douglas trocando com o Maranhão. Né? E acabou que nós perdemos com a saída do Marlon a questão da alternativa para esse jogo. Mas nós sabíamos que o Marlon tinha essa possibilidade de saída desde o início. O Fluminense já vinha observando esse atleta há muito tempo. Né? E eu acho que para o clube também foi importante. O clube é um clube formador, o Criciúma, e também é um clube que precisa e necessita também de ter venda também, né? Para também fazer caixa. Né? Verdade. Há pouco tocamos na questão do Alisson aqui, que o Sérgio levantou. O Alisson, para terça-feira, ele entra no jogo ou sai jogando? Bem, nós não definimos ainda, nós estamos aguardando a questão da regularização do Caio Rangel também, e aí nós vamos tomar uma decisão em relação à equipe de terça-feira. Se mudar, muda uma posição apenas. Muda uma só. E para ti é muito bom, né? Muito o clube bom, é muito né, bom, isso é muito importante. Né? Eu vejo assim... Essa permanência, essa sequência de jogos. Eu vejo equipe, entrosamento é o quê? Sequência de jogos. Lógico. Não existe esse negócio, para mim, esse negócio de rodízio. Não existe. Europa. Porque a Europa tu tem 2 jogadores da mesma qualidade, na mesma função. Então não tem problema você trocar um pelo outro, né? No Brasil, com todo respeito, nós não temos ainda, muitas vezes a gente perde qualidade numa troca. Mas sem dúvida nenhuma. E perde a sequência, né? Perde a sequência. Tu muda uma peça, altera toda a tua formação, né? Eu me lembro na época do seu saudoso Abílio dos Reis, eu falava que a equipe, quanto mais nós jogarmos junto, mais nós vamos conhecer o nosso companheiro, né? Daqui a pouco você joga de olho fechado, você sabe aonde você vai buscar teu companheiro. Então é assim, eu tenho esse entendimento. A maioria dos meus trabalhos no dia a dia, sejam de campo reduzido, seja de campo, a gente ampliando a questão do campo, é nos setores. Eu acho importante você trabalhar e exercitar setor defensivo, meio campo e ataque, para que eles possam se conhecer cada vez mais.
Ao citar o Abílio dos Reis e ao falar dessa forma, Sérgio, a respeito de sequência, eu lembro, eu tenho 37 anos e eu sou gaúcho, todos sabem, quem nos acompanha, né? E acompanhei o Vink muito, né? Enquanto jogador, e sempre admirei, sempre achei um baita de um lateral. E ao fazer essa menção ao Abílio, o Vink me traz à memória os times nos quais ele jogou. E em que a gente via que eram times entrosados, de tempos, claro, que o futebol brasileiro tinha outro perfil também, né? Era outro perfil. Aquele time do Internacional no qual você apareceu, pô, quanto tempo aquele time jogava junto, né? O Vasco depois, quanto tempo, sem contar os demais. Me vem à mente o Inter e o Vasco. Mas é isso aí, mas né? Denis, todo time bom, tu sabe a escalação. Antigamente, né, a gente sabia a escalação de frente para trás e trás para frente. Verdade. Quer dizer, era uma equipe que jogava sempre muito junta, né? Todos sabiam a escalação. Verdade. Não precisava esperar o treinador dar a escalação do time, todo mundo já sabia. Eu fico triste hoje, né? A gente vê, né, os grandes clubes, você não sabe mais a escalação das equipes. Outra coisa, uma coisa também que eu fico triste é a questão da numeração. Sinceramente, número 99, número 35, com todo respeito, né? É uma várzea, mas é uma várzea. Não gosto. É uma decisão minha, né? Mas eu também não gosto, acho terrível isso, cara. Eu acho que nós estamos... Desvalorização do futebol. É verdade. Desvaloriza, cara, desvaloriza. 1 a 11 e pronto. É lógico, de 1 a 11, mas é o correto, quer dizer... É uma vergonha. Por favor. Os caras jogam com camisa 101. Bom, olha aqui, o Vink continua conosco na sequência. Eu vou colocar suas perguntas. Tem muita pergunta da turma aqui. Obrigado pela sua participação, amigo e amiga. Alô, pessoal do WhatsApp que está interagindo conosco. Nós temos hoje ingressos. Está na tela aí o WhatsApp do Papo de Bola, hein? Coloca na sua agenda, interage conosco. 999-18-9718. Temos 8 ingressos para Criciúma e Paysandu, que já é o jogo dessa terça, hein? Então, vai ser rapidinho. E sexta-feira tem Criciúma e Goiás, os 2 jogos do Heriberto Wilson, 2 decisões para o Criciúma. Semana de 6 pontos, hein? Tô sentindo que domingo que vem estaremos aqui falando da conquista de 6 pontos com o seu prestígio no Heriberto Wilson. Mas agora, meus amigos, eu quero bater um papo com você sobre boas compras, economia, quero conversar sobre o Bistec Supermercados, isso mesmo. Olha, o Bistec esperando por você, meu amigo, minha amiga, em mais uma semana de economia. Você já fez o seu cartão do Clube Bistec, o Clube Amigo Bistec? Pois é, com esse cartão você confirma a sua amizade com o Bistec. Mas mais um cartão na carteira, mais uma anuidade, mais uma fatura. Não. É um cartão de relacionamento. O Bistec quer saber quem é o seu cliente, quem é o seu parceiro, seu amigo. E fazendo esse cartão, você confirma essa parceria com o Bistec, tá certo? Então, passa em qualquer loja, documentos básicos, 2, 3 minutos, você sai com o cartão. E aí, o que você tem? Simples, o desconto do desconto. Como assim? Se você encontrar na gôndola um produto com 2 preços, mas como o Bistec coloca 2 preços num produto? Sim, o mais baixo é o seu preço. Você que tem o cartão do Clube Amigo Bistec. Então, simbora fazer o seu cartão. Segunda-feira é dia de higiene e limpeza em promoção. Terça-feira, hortifruti Grangeiros. Quarta da padaria, quinta as carnes do Bistec. Sexta e fim de semana, a loja inteira em promoção. Bistec Supermercados, lugar de preço baixo. Fazemos um intervalo, já voltamos. Na sequência tem mais do Vink, mais bate-papo sobre o Criciúma, Série B. Então não sai daí, já voltamos. Quer ir para Paris e ainda levar um acompanhante? A Latam Travel quer premiar você. Vá até a nossa loja no Giasse do Santa Bárbara e veja como participar. Não perca esta oportunidade de conhecer a França, um dos países mais visitados da Europa. Compre seus pacotes de viagem conosco e concorra a 5 noites mais aéreo com acompanhante. Paris te espera e nós da Latam Criciúma também. Latam Travel Criciúma, oportunidades imperdíveis para você. Venha para a Exucre. Ingresso é através do seu histórico escolar. São 14 cursos à sua disposição. Na Exucre, a teoria e a prática andam aliadas, com professores qualificados, localização e infraestrutura privilegiadas, valorizando ainda mais o seu aprendizado. Conheça as vantagens de ser aluno Exucre. Financiamentos, bolsas, descontos e muito mais. Então, escolha a Exucre. Venha para a Exucre. Inscrição exucre.com.br. Na Fisk, seu futuro não tem fronteiras. A rapidez do Speed com a interatividade do CyberFisk. Seus sonhos acontecem. Vem pro mundo. Vem pra Fisk.
Um dos mais estruturados centros de fisioterapia. As maiores inovações no mundo fitness. A flexibilidade e tonificação muscular com profissionais habilitados em treinamento funcional. Tudo reunido em um complexo avançado pertinho de você. Conheça agora também o CrossFit Criciúma na Rua Araranguá e desfrute de força e condicionamento para o seu dia a dia. IAF, sua vida pra frente. Ser sócio do Criciúma não é uma opção, é seu coração, seu sentimento que fala mais alto e você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você quem faz o Criciúma ser um vencedor e que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante, que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção, não é pela razão, sócio pelo coração. De volta, minha gente, ao nosso Papo de Bola aqui na TV Litoral Sul. Hoje o programa está recebendo o Luiz Carlos Vinck, o técnico do Criciúma, depois do empate deste sábado, 1-1 com o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Mais uma rodada com a galera aqui. O Humberto França está nos assistindo na Mina do Mato, e aí ele faz a menção que nós fizemos ontem, até fiz a pergunta ao Vinck ontem, no bate-papo com a Eldorado, após o jogo, sobre o que disse o nosso colega lá, tem a turma de Porto Alegre nos assistindo aí, tô sabendo. O nosso colega lá da Rádio Gaúcha, ele falou do Criciúma, que vai pro raio que o parta e tal, esse antijogo, enfim. O Pedro Ernesto Denardim. O Pedro Ernesto, eu trabalhei lá, conheci o Pedro, enfim. Ele é assim, né? Ele é assim. Às vezes a gente manda aqui os outros times pro raio que o parta também, então eu não vou fazer defesa dele, acho que ele foi errado, foi destempero, enfim, mas ele fez uma vez, vocês lembram daquela polêmica do Rafael Sobis, que rasga a camisa do São Paulo, pisoteia a camisa do São Paulo, e deu uma guerra civil em São Paulo? Imagina. É do folclore, né, gente? Só tem um lance folclórico nisso também, né? Não estou defendendo, reitero aqui antes que... Mas, óbvio, faltou temperança a ele, né? Mas é aquela história, né? É da bola também, né? Mas, numa coisa, é fato. Fazendo um recorte daquilo ali, tirando o folclórico e analisando o técnico. E foi o que eu perguntei para o Vinck ontem e eu vou repetir aqui hoje, na televisão, na Litoral Sul, que a gente colocou na Eldorado. Ele fez uma menção, e outros colegas também, de algo que eles chamaram de antijogo. E aí eu quero dizer a esses colegas o seguinte: amigos, Série B é assim. Série B é assim, isso não é antijogo, isso é saber jogar a Série B, né? Saber marcar como marca uma Série B, saber ter intensidade de uma Série B. Isso aí, né, Sérgio? É bem isso, quer dizer, o Internacional é um time que está completamente desesperado, entendeu? Um time extremamente apressado, dependente, único exclusivamente de um único jogador que manda em tudo, manda no juiz, manda no técnico, manda no massagista, joga, entendeu? Quer dizer, o Inter está desesperado, cara. O Inter foi um time contra o Criciúma que não ganhou do Criciúma. Primeiro, o Criciúma estava muito bem, mas segundo, pela pressa, pelo desespero, pela loucura que está o Internacional, que lá deve estar pegando fogo, entendeu? Então, e Série B não é assim, quer dizer, o Internacional, sendo um time gaúcho, deveria saber jogar Série B, deveria conhecer isso, entendeu? Embora nunca tenha participado da Série B. O Inter não estreou na Série B ainda. Não estreou ainda. Está jogando, não estreou na Série B. O Inter não caiu na realidade, ainda não caiu na realidade deles. O Inter está jogando, ele jogou contra o Criciúma, imaginando, achando que fosse fazer um gol a qualquer momento, entendeu? E fez um gol por acaso. Sim. E o Inter? E o interessante também, né, Zé, que contra nós valia tudo, né? Verdade. Contra o Boa jogou mal e não conseguiu também, né? O Boa também se fechou, e aí você está jogando fora de casa, você vai usar uma estratégia diferente. É claro que a gente não queria recuar tanto, que nem eu falei. Agora, a questão do antijogo, o Pedro Ernesto é meu amigo, a questão do antijogo relacionado aqui à reposição, às vezes demorar um pouquinho na reposição do goleiro, o Lucão ter caído da maca, eu acho que caiu porque os caras giraram um pouquinho a maca ali naquela hora, em cima do carrinho, né? Então, se fosse ao contrário... Tá, mas não teve um probleminha do goleiro do Inter com o Guedinho ali, que ele derrubou? Não, ele jogou a bolsa de uma saída. Ele teve uma atitude antidesportiva, né? Ele deveria ter sido punido e não foi, né? Deveria ter sido punido e não foi. Não foi. Diz que ele pediu desculpas depois, parece. Agora o árbitro, onde é que era o árbitro? O árbitro era da onde? O Espírito Santo. O que é que joga no Espírito Santo?
Quer dizer, para um jogo Espírito desse... Santo é um belo estado, tem muqueca. Para um jogo desse é uma sacanagem, né? É uma sacanagem. Tem umas praias legais lá. Amarelo o volante do Criciúma. Tem café no Espírito 15 Santo. minutos de jogo, entendeu? Quer dizer, cria uma estabilidade muito grande. Eu acho que assim, ó, Dificulta. não tinha para 5 minutos, né, de jogo a mais. 5 minutos do quê? Do quê? Nós tivemos 6 substituições, são 30 segundos cada uma, seriam 3 minutos. Não tinha motivo nenhum para ele dar 5 minutos. E ele deu de Eu sacanagem. não vi razão por 5 minutos. Não vi razão para 5 minutos, mas é aquele problema. A arbitragem sentiu também por estar fazendo um jogo no Beira-Rio. Também sentiu. Sentiu, é verdade. Mais recados aqui da turma, da nossa audiência, pessoal do WhatsApp. Deixa eu ver aqui, tem bastante gente. O Márcio Pacheco. Legal, parabéns ao Vink, torcemos para que ele fique até a Série A, tomara. Alô, Marileia Giassi do Centro. Obrigado, Marileia, pela audiência. O Márcio Roque está perguntando ao Luiz Carlos se nós corremos o risco de perder ele, Vink, para o Inter, caso venha uma proposta. Eu quero dizer que eu me sinto muito feliz no Criciúma, né? Me recebeu de braços abertos, houve uma reciprocidade muito rápida, né? A questão da confiança do torcedor, do respeito, porque a gente veio para trabalhar com muita seriedade e nós estamos conseguindo implantar essa filosofia de trabalho. O grupo comprou a ideia, o grupo tem se determinado. Eu falo sempre que são os atletas que mudaram essa história do Criciúma. Não começou bem a competição, mudou muito, mas ainda tem uma caminhada muito longa pela frente. O que eu fico feliz é da gente ter pego uma equipe com 0 pontos e hoje nós estamos a 7 jogos de invencibilidade numa competição como essa. É verdade. Difícil. Isso resume tudo. É verdade. O Luciano Geraldo parabeniza o Vink por fazer o torcedor voltar a acreditar no acesso. O Alexandro da Santa Bárbara, perguntando ao Vink e ao Sérgio se dá para acreditar que o Tigre tem time para ser campeão da Série B. Para mim, o campeonato está nivelado e acredito que o Tigre tenha time não só para subir, como para conquistar o título. E é aquela história, né? Briga por título em Série B, ela é a consequência, né? O que todo mundo quer é chegar pelo menos em quarto. Todo mundo quer chegar em quarto. Quer chegar no mínimo em quarto, né? E se o Criciúma ser campeão, pô, tomara, né? Se o Criciúma chegar em quarto, Vink, nós já vamos te agradecer demais, tá bom demais. Não precisa ser campeão, não. Se for campeão, melhor ainda, entendeu? Mas é um campeonato extremamente difícil, entendeu? Muito longo. Não tem como dizer hoje quem vai ser campeão. Não tem, o Internacional que tinha que ser essa sobra e não está sendo essa sobra. Não tem como dizer. Eu acho que o Juventude ainda vai capengar nesse campeonato. Vai ser muito difícil para o Juventude se manter na ponta. É um campeonato extremamente difícil. Pois é, Vink, como é que você explica o Juventude? Você que esteve lá até pouco tempo no Caxias, ali, como é que dá para explicar essa arrancada do Juventude? Nós estivemos no Caxias, ganhamos 3 clássicos deles, né? Pois é. E o Juventude se arrumou, né? Fez algumas contratações, o Thiago Marques também é um atacante muito bom jogador, né? Um jogador que tem feito a diferença na questão de ataque. Se ajustou a equipe, mas se a gente for analisar pelo jogo que nós fizemos, e ainda foi no meu segundo jogo, né, aqui no Criciúma, nós naquele jogo não devíamos nada para o adversário. Fizemos um bom jogo, tivemos um lance de um descuido no final que acabou dando a possibilidade do gol do adversário no final do jogo, né? Eu não vejo assim que o Criciúma seja todo esse bicho-papão e que tenha toda essa possibilidade de manter... Juventude, desculpe. Tenha essa possibilidade de manter todo esse nível que está fazendo até agora de atuações, né? Em alguns jogos, contra o Paraná, que eu observei muito, contra o Luverdense e contra nós também, o Juventude poderia ter saído também derrotado. Então, no momento, o Juventude, desculpe, o Juventude está com liga no campeonato, mas é um campeonato muito longo, como o Sérgio falou, e vai mudar muita coisa ainda. Muito bem. O Emanuel está aqui no WhatsApp, acho que achamos um ponto. Eu vi Inter e Boa, quando eles tinham a bola, tentavam jogar. Nós, quando tomávamos a bola, devolvíamos para o Inter, começar novamente. Uma hora eles iriam acertar. O Dodi mal, o Silvinho mal, o Fabinho ruim, sempre atrasado, não rende nada. Tá na bronca aqui o Emanuel, dizendo ainda que o zagueiro do Criciúma no lance do gol, em vez de pular para cabecear, ele tentou esticar o pescoço. Sempre falei que o Nino é o nosso melhor zagueiro. E aí? A torcida do Criciúma, o torcedor, Emanuel, um abraço a ele. O torcedor do Criciúma, ele é muito apaixonado e ele às vezes entende mais que Deus.
E não é assim, cara. As coisas não são assim. Quer dizer, o Vink tá lá no dia a dia, tá vendo. Eu não vi o jogo como ele viu. Eu acho que o Criciúma... Porque em suma ele disse o seguinte, o Criciúma pegava a bola e devolvia pro Inter. Mas o Criciúma se repetir o jogo com o Internacional 10 vezes, o Criciúma não vai jogar como jogou, vai jogar muito melhor. Entendeu? Eu acho que o Criciúma, ele sentiu, ele estava com uma carga emocional muito forte por tudo que foi badalado, por tudo que foi feito, para ele enfrentar o Inter. E o pior ainda, quer dizer, para nós foi muito bom, mas o pior é que o Criciúma fez o gol muito cedo. E aí fez com que o time internacional se transformasse e mudou toda a história do jogo. Tanto que o Criciúma passou a se defender mais, entendesse? E o Internacional cresceu, quer dizer, tinha que empatar, porque imagina se o Internacional perdeu o jogo pro Criciúma dentro de casa. Cai a casa, quebra, cai tudo, cara. Bom, já estava pronta a Já guerra. estava. Tanto que deu, né? Eu vi que estava dando a entrevista. Entrevista eu vi foguete, estouro bom, eu também estava ouvindo aquilo, vocês entrevistando Meu e eu ouvindo. Bárbaro. O pau estava pegando lá fora, rapaz. Olha só, já continua o bate-papo aqui para fechar com o Serjão, com o Vink, tá muito boa a conversa, falando sobre o Criciúma, vamos projetar esses jogos da semana, o que o Paysandu pode trazer, o que o Goiás pode aprontar, enfim. O Boa, a gente falou no Boa, o próximo jogo fora é o Boa, né? O próximo jogo fora é o Boa Esporte, lá em Minas Gerais vai ser encrenca esse jogo aí, porque o Boa está fazendo uma boa Série B. E os seus recados e, claro, os sorteios da noite, temos ingressos para os jogos de terça e sexta-feira no estádio Heriberto Wilson. Tá certo, minha gente? Agora eu quero conversar com você sobre carro novo, carro bom, carro da Colina. Isso mesmo, seu Volkswagen espera por você na Colina. Quer saber como? Com taxa facilitada, com um carrão do bom, com vários valores, com opções diferenciadas, com o carro que cabe no seu bolso e na sua necessidade. Tudo isso é a Colina Volkswagen. Esperando por você, meu amigo, para essa semana, minha amiga, que é de troca de carro. A Colina tem uma equipe treinada e preparada para bem atendê-lo e fazer com que você saia da linda loja da Colina com o seu carro novo. O seu novo Volkswagen espera por você na Colina. Então, que tal bater um bolão com a turma do Valério, que espera por você lá na linda loja da Avenida Centenário? Claro que é a Colina. E mais, hein? Valoriza o seu usado, faz o melhor pós-venda com aquele atendimento espetacular e tem carros de todas as faixas, né? Todos eles com aquela garantia que só a Colina confere para você. O seu Volkswagen espera por você, o seu novo carro está na Colina. Com a Colina a gente dá um tempo, faz o intervalo, volta já, não sai daí, hein? Não sai daí, Papo de Bola aqui na TV Litoral Sul, já voltamos. Quer ir para Paris e ainda levar um acompanhante? A Latam Travel quer premiar você. Vá até a nossa loja no Giasse do Santa Bárbara e veja como participar. Não perca esta oportunidade de conhecer a França, um dos países mais visitados da Europa. Compre seus pacotes de viagem conosco e concorra a 5 noites mais aéreo com acompanhante. Paris te espera e nós da Latam Criciúma também. Latam Travel Criciúma, oportunidades imperdíveis para você. Venha para a Exucre. Ingresso é através do seu histórico escolar. São 14 cursos à sua disposição. Na Exucre, a teoria e a prática andam aliadas, com professores qualificados, localização e infraestrutura privilegiadas, valorizando ainda mais o seu aprendizado. Conheça as vantagens de ser aluno Exucre. Financiamentos, bolsas, descontos e muito mais. Então, escolha a Exucre. Venha para a Exucre. Inscrição exucre.com.br. Na Fisk, seu futuro não tem fronteiras. A rapidez do Speed com a interatividade do CyberFisk. Seus sonhos acontecem. Vem pro mundo. Vem pra Fisk. Um dos mais estruturados centros de fisioterapia. As maiores inovações no mundo fitness. A flexibilidade e tonificação muscular com profissionais habilitados em treinamento funcional. Tudo reunido em um complexo avançado pertinho de você. Conheça agora também o CrossFit Criciúma na Rua Araranguá e desfrute de força e condicionamento para o seu dia a dia. IAF, sua vida pra frente. Ser sócio do Criciúma não é uma opção, é seu coração, seu sentimento que fala mais alto e você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história.
É você quem faz o Criciúma ser um vencedor e que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante, que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção, não é pela razão, sócio pelo coração. De volta, gente da bola. É o nosso Papo de Bola aqui na TV Litoral Sul. Um abraço a você, amigo, você, amiga. Alô, Leandro do Centro. Foi Davi contra Golias e Davi saiu no lucro. É isso aí, boa, boa. É isso aí. Alô, Everaldo Serafim. Legal, Everaldo. O Tigrão vai subir, tá confiando, Everaldo. E mais? O Juarez Rigoni está dando parabéns. O que o Vink está achando da nossa cidade, da nossa torcida? Considerações aí sobre Criciúma. Sabe, Vink, eu cheguei aqui em 2007 para ficar 4 anos em Criciúma. Sim. Já estou há 10. É um lugar muito bom para se ver, muito bom para se ver. Tá gostando da cidade, Vink? Eu gostei muito, gostaria também de ficar um bom tempo então. aqui, né? Porque o clube é muito bom. Verdade. E a nossa torcida, me trouxe uma alegria muito grande de olhar para o Beira-Rio ali e ver o quanto nós colocamos de torcedor lá em cima. Né? Foi bonito mesmo. Foi bonito de ver a nossa torcida e tenho certeza que vai ser mais bonito de ver ainda no nosso estádio, né? Ô, Vink, depois que tu chegou, Vink, o astral da cidade mudou. O astral do torcedor, do Tigre, mudou. Agora o Tigre tem que... essa torcida que foi pro Beira-Rio, que foi a Porto Alegre, isso tem que ser multiplicado por 10 esses 2 jogos em cima aqui agora. Tem que multiplicar por 10. Fazer agora a parte da torcida é que precisa ser feita. O clube está fazendo, o time está fazendo. Sim. A torcida que precisa agora fazer a parte dela para que possa o Criciúma, né, manter essa continuidade e se manter firme e que consiga chegar ao final do ano aí sendo um dos 4 para subir para a Série A. Mas em relação ao torcedor, já no último jogo nosso em casa, que foi contra o... Me ajudem aqui no último jogo. Paraná. Nós tivemos uma recepção muito calorosa do torcedor. Foi, né? É verdade. Muito calorosa, já foi uma recepção muito boa em função dos bons resultados e tenho certeza que agora vai ser maior ainda, né? Então o torcedor está aprendendo a confiar na equipe, está sabendo que a equipe está indo para dentro de campo e procurando dar o seu melhor, né? Eu digo assim, nós temos uma obrigação muito grande como equipe de transmitir a energia do gramado para a arquibancada para que ela retorne de volta. E a gente está conseguindo fazer isso. Então é importante. É um todo, né? E eu espero que a gente possa trazer muitas alegrias ao nosso torcedor ainda até o final do ano. Tem um telespectador nosso aqui que está nos Estados Unidos assistindo a gente em Boston via Facebook. Legal, obrigado ao Renan, um abraço a ele, acompanhando a gente em Boston. Sabe que tem muito criciumense que mora naquela região, viu, Vink? Muita gente daqui que foi para lá trabalhar, ganhar vida e nos acompanham aqui. Só eu tenho 5 sobrinhos. 5 sobrinhos? Lá em Boston? Em Boston. Ô, mister! Só eu. Sérgio. Tenho 5 sobrinhos. É mesmo, é? Morando lá. Morando lá. Barbaridade. Já há muito tempo. Tudo eleitor do Trump, né? A família do... Olha aqui, estou assistindo vocês, gostaria de fazer uma pergunta para o Vink. Se o Jocinei se recuperando, entra no lugar do Barreto? O Barreto atua melhor como primeiro homem e como segundo não. Ele acha o Barreto melhor como primeiro homem. E aí eu vou emendar essa pergunta nessa questão do primeiro e do segundo homem. Porque outro dia ainda o Reginaldo, acho que você estava aqui naquele dia que o Reginaldo levantou a discussão foi o dia que nós recebemos os meninos aqui. Mas meninos da Copa Santa Catarina. Que a gente estava discutindo essa questão, o Jean Mangabeira estava aqui conosco. A gente estava discutindo essa questão do primeiro homem. Né? Como Com falta, certeza. e o Jean disse, não, eu sou e quero continuar sendo o primeiro homem. Né? Mas como está em falta isso hoje em dia, né, Vink? O primeiro homem de ofício. É porque hoje o técnico hoje quer que marque e jogue, né? Lógico. Então, o meio-campo hoje tem que ter muita mobilidade, né? O Barreto já fez bons jogos com o Jocinei também, os dois jogaram, né? Vinham jogando no início. Depois chegou o Jonatas, houve a lesão do Jocinei, o Jonatas entrou nesse setor. E é um jogador que fica mais pela característica dele. É um jogador que tem uma bola aérea muito boa e tem um poder de marcação maior ainda que os outros. Mas o Barreto, na realidade, foi isso que o Reginaldo discutia, Denis. O Barreto, ele é melhor como primeiro homem. O Barreto não é um jogador que saiba sair jogando, que toque essa bola, quer dizer, nesse aspecto eu acho que é Ricardinho. Ricardo. É o Ricardo. O Ricardinho é o que faz o segundo homem também pelo lado direito, o cabeludinho. Eu acho que ele é melhor que o Barreto.
entendeu? Inclusive ele vinha muito bem, aí por causa do cartão amarelo, ele acabou sendo substituído e não voltou para o time. Isso. Mas eu até estava torcendo que desse uma sequência, porque ele tem uma saída de bola muito boa, Vink, o Ricardinho. Ricardinho é um belo profissional também. É maravilhoso, cara. Ele vinha bem. Aí o cartão amarelo teve que sair do time e acabou perdendo a posição. Nós temos 4 bons jogadores ali, né? Tem Jonatas, Jocinei, Barreto, Ricardinho. Então, tem bons jogadores no setor. Todos eles, quando têm atuado, têm procurado dar o melhor e têm contribuído para a equipe. A Andrea Castanhete está nos acompanhando. Boa noite a Andrea e todos os amigos e amigas do Grupo Criciúma Carvoeiros. Estou gostando muito do trabalho do técnico, diz a Andrea. E aí eu vou lembrar aqui, você chegou a 9 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 59% o aproveitamento do Luiz Carlos Vinck. Anotem aí, hein? Isso é aproveitamento de acesso, hein? Isso é aproveitamento de acesso. Por conta disso, Vinck, a gente já conhece a sua trajetória. Você está com quantos anos, Vinck? 54. 54. Seu primeiro trabalho como técnico, se eu bem me lembro, foi ali pelo São José? No São José foi, eu era o coordenador da equipe na época, né? E o Noveleto me pediu para assumir no lugar do Luiz Freire. Só que eu falei, poxa, o Luiz Freire é meu amigo, eu sou o coordenador dele, né? Daí o Luiz falou assim, olha, Luiz, se for tu que vai assumir no meu lugar, tudo bem, mas não me deixa... O Salomão, na época, tinha um técnico, Salomão foi preparador físico, né? Tu lembra dele, eu acho. Ele falou assim, eu não quero que o Salomão assuma. Aí o Chico falou, não, eu não estou te pedindo, eu quero que tu assuma, né? Eu falei, tudo bem, então vou assumir. Acabei classificando a equipe para as finais do campeonato. Você tem quanto tempo isso? Tem o quê? 15 anos mais já, né? Então, eu gostei da função de técnico e acabei seguindo a carreira. Eu chego nisso pelo seguinte, pela circunstância, por ser uma Série B, por você sentir, e todos nós também, que o time incorporou, é a oportunidade da carreira do Vinck até agora? Você sente como agora eu vou dar um exemplo aqui de um nome que tem muito trânsito aqui na praça e a gente sente que os trabalhos dele em Criciúma deram a ele a expressão que ele precisava, que é o Argel. Certo. Né? O Argel ganhou uma expressão a mais com os trabalhos dele no Criciúma. Luiz Felipe Scolari. Bom, se a gente voltar mais, voltar, né? O Filipão, vai, a primeira grande taça do Filipão foi aqui, né? É. Com a Copa do Brasil. E já tivemos outros casos, né? A gente cita vários treinadores que, a partir de trabalhos no Criciúma, conseguiram essa projeção. O Levir Coupe, excelente exemplo, é verdade. Por conta desse histórico também que Criciúma confere, aliado ao fator atual de você ter um time que você conseguiu arrumar, não é? Que lhe oferece, enquanto clube, uma estrutura que a gente sabe que é muito boa. É o trabalho da carreira do Vinck até agora, esse aqui? Eu acho que ele é muito importante, sim. Eu já fiz Série B no São Raimundo, em Manaus, e no Mojimirim, em São Paulo. Né? Mas eu acho assim, o Criciúma, pela grandeza dele, pela visibilidade que tem hoje, realmente, para mim, é um lugar espetacular para que eu possa ainda crescer ainda mais. Certo. Porque tem aquele lance, né, Sérgio, de divisor de águas na carreira? Não, mas mas eu acho que pro Vinck vai ser um grande divisor de águas. Entendeu? Porque o Vinck, com todo respeito, o Vinck estava no interior do Rio Grande do Sul, evidentemente que não tinha a visibilidade que tem um time que nem o Criciúma. Sim. Além de que o Criciúma, Vinck, pelo menos a gente que é daqui, que sabe que eu fui lá conhecer o CT do Criciúma, que dá uma oportunidade de trabalho maravilhosa, uma estrutura maravilhosa, entendeu? Verdade. Então eu acho que tu tem muito para crescer aqui e nós todos torcemos que tu tenha muito sucesso aqui e que tu cresça na tua carreira, entendeu? Que tu continue no Criciúma, mas que as portas se abram para ti daqui para frente, depois de passar pelo Criciúma, entendeu? É interessante, né, Sérgio? Tem clubes que realmente nos ajudam muito, né? O Caxias também, pela tradição que tem no futebol gaúcho, me ajudou a dar esse salto também, né? Hoje o Criciúma, tenho certeza que vai ser ainda melhor ainda, né? Então eu fico muito feliz. Eu acho que eu cheguei no momento certo, na hora certa, e o Criciúma vai me ajudar muito na minha carreira, sim, com certeza. E eu espero fazer um grande trabalho, com os pés no chão, com respeito. Sempre foi essa maneira minha de trabalhar. Você colocou em pés no chão agora, está passando recados de telespectadores, não vou dar conta de todos aqui. O João Batista Alessio comentou isso agora há pouquinho. Tem que botar os pés no chão, senão pode perder para o Paysandu. É aquela história, a Série B se perde e ganha danado aí, né? Sim. E aí ele pergunta sobre esse jogo com o Paysandu aí. O que você espera? Todos os jogos são complicados. Você jogar dentro de casa, você tem a obrigação de fazer os 3 pontos se você quiser visualizar alguma coisa boa nessa competição. Então nós vamos procurar fazê-lo. Nós temos 100% jogando dentro de casa
né, desde que eu assumi o comando do Criciúma, e espero que a gente faça mais um bom jogo e possamos conquistar esses 3 pontos. Pensando jogo a jogo, nós não podemos pensar nos 6 pontos, nós temos que pensar primeiro nos 3 pontos contra o Paysandu, para depois sim pensarmos no Goiás na sexta-feira. Isso é pé no chão. Que característica tem esse Paysandu aí, pelo que você já pôde observar? O Paysandu começou bem a Série B, depois teve uma quedinha e trocou de técnico. O que você espera desse time do O Paysandu? presidente parece que trocou também, né? O presidente renunciou? Renunciou, foi ameaçado, né? lá? Foi Ameaçado, bateu o couro do homem lá. Ameaçado de morte. Tem o Bergson, que é um bom jogador, que foi jogador de Juventude. O Marcão não está suspenso, que é um atacante de área. Tem um setor de meio campo bom, Diogo Oliveira. O Recife também. Que Diogo Oliveira é aquele que era do Brasil? Que era do Brasil, que jogou no Juventude também. Isso, Eles têm uma boa equipe, o Ayrton, lateral direito, é um jogador que se desprende muito para a questão de apoio. Né? Então a gente já tem observado a equipe deles, nós já temos uma leitura da equipe deles e nós temos que ter o respeito, que eu digo, pela qualidade que tem o adversário, mas também dentro de casa nós temos que nos impor. Eu uso muito aquela frase, né, que eu aprendi com meu sogro, quá comando mi, na minha casa mando eu, né? Então nós temos que aprender a mandar dentro de casa. É por aí. Verdade. Tá correto. Olha aqui, gente, já é os sorteios, né? Tem muita gente participando aqui, obrigado pela sua audiência. E você que chegou agora, por exemplo, está assistindo via Facebook, está nos acompanhando na TV Litoral Sul, tranquilo, e teremos as reprises da semana na TV Litoral para você acompanhar o bate-papo aqui com o Luiz Carlos Vinck. Mas agora eu tenho um recado para você sobre educação. Quero conversar com você, amigo e amiga, a respeito da ESUCRI, a nossa instituição referência em ensino superior. Outro dia me perguntaram, sabem da nossa ligação com a ESUCRI, né? Professor Everaldo, nosso grande amigo que dirige tão bem as faculdades ESUCRI. Aí chegaram e me perguntaram o seguinte, pelo nosso trânsito aí no segmento da educação, né, que a gente milita nessa área também, chegaram e perguntaram, Denis, o que tu pode dizer sobre o futuro da ESUCRI? Aí eu cheguei pro camarada e disse assim, meu amigo, foi lá na Praça Nereu Ramos um dia. Olha aqui, a ESUCRI, sabe por que é a nossa instituição de futuro de Criciúma? Porque a ESUCRI, nós temos instituições fantásticas aqui, né? Mas a ESUCRI tem esse olhar de futuro por quê? Ela investiu numa área fora da cidade. Ela está investindo na ampliação do seu campus centro, que tem aquele problema que todo mundo sabe, do estacionamento ali, que vai ser resolvido porque já está em construção o edifício garagem da ESUCRI, que terá 500 vagas para estacionar carro ali, vai acabar o problema, vai sobrar vaga para vizinho, vai ser um espetáculo, aluno, professor, todo mundo, vai ser bem tranquilo, vai resolver esse problema logístico e a ESUCRI lá no Sangão está, aos poucos, armando o seu futuro do Campus 2, né? Fora que ela chegou em Içara, ela está em Araranguá e está no Rio Grande do Sul, meus amigos. Isso mesmo. A ESUCRI tem um polo na Serra Gaúcha e tem também um polo em Canoas, na Grande Porto Alegre. Olha só como está crescendo a nossa instituição, referência em ensino, a Grande ESUCRI. Quer saber mais? Vai lá em exucri.com.br. Exucri-se também pelo Simples, sistema de ingresso por mérito pessoal e legal ao ensino superior. Tinha que ser mais uma barbada da ESUCRI esperando por você. Grande ESUCRI. Ô, seu Vinck, eu tenho uma pergunta para o amigo a respeito do seguinte. Nós tínhamos aqui, antes do Luiz Carlos Vinck, um técnico, um camarada trabalhador, cara legal mesmo, que foi o David, que vinha fazendo um bom trabalho, mas chegou uma hora que o que ele queria para o Criciúma, em termos do time, não se adequava com o que o time podia dar. Por isso que o Vinck, no estilo dele, eu acho que respondeu à carência anterior. E na prática também, quando ele diz o seguinte, o time comprou a ideia. E o time estava com dificuldades de comprar a ideia do David. Só que na ideia do Vinck e do David tem um ponto em comum, um ponto convergente, Sérgio. Eu acho que você vai concordar. Que é o seguinte, quando o Vinck chegou, a gente pensou, não vai ter mais 3 atacantes. Porque os 3 atacantes do David era o maior problema. Era o maior problema. Era o que não dava certo. É verdade. Aquele meio de campo do Criciúma era um latifúndio improdutivo. É. Aí tinha aquele monte de atacante. Verdade. E o time estava desconjuntado. É. O Vinck tem 3 atacantes, incorporou o meio de campo e consolidou a defesa. Como é que pode um mesmo esquema ser tão diferente de um técnico para o outro, Vinck? Assim, a gente conversou muito com as pessoas que aqui estavam e os próprios atletas, né? A questão da maneira de jogar. Uhum. O David optava muito pela questão de posse de bola, uma equipe que apostava muito na questão de muita posse de bola, mas talvez não agredisse tanto o adversário. Sem efetividade. Né? Então, nós mudamos um pouco esse perfil. Eu quero uma equipe que tenha mais transição, uma equipe que marque forte, que chegue rápido no ataque. Né?
Então nós começamos a mudar esse perfil, começamos a mudar os treinamentos, né? E o pessoal começou a assimilar bem. Então cada técnico tem uma maneira de trabalhar, né? Eu vejo assim, eu observo muito a característica, o passado de uma equipe, o histórico do Criciúma. O Criciúma sempre, por tradição, foi uma equipe guerreira. Então nós tínhamos que mudar esse perfil, foi mudado e melhorou. Perfeito. Em poucas palavras, David, Denis, acontece o seguinte. Com o David, o Criciúma tinha a cozinha aberta. Isso. O Vink chegou, a primeira coisa que ele foi tratar é de fechar a cozinha. Ele fechou a cozinha, acertou atrás, entendeu? Foi acertando, acertou atrás, acertou meio campo, acertou a transição. E hoje, ninguém em Criciúma, da área esportiva, critica o Vink por jogar com 3 homens na frente. Não. E o David era extremamente criticado por isso. É verdade. Entendeu? Por quê? Porque ele acertou a parte de trás, fechou direitinho, quer dizer, pegou os 2 volantes, acertou o meio campo, acertou a transição. E o time do Criciúma, com exceção desse jogo internacional, o time do Criciúma é um time que vem crescendo jogo a jogo. O Criciúma tanto defende bem quando sai para o jogo, ataca, cria oportunidades. O centroavante, Vink, em Criciúma para fazer gol, passou pelo Criciúma aí 10, 15 centroavantes, ninguém conseguia fazer gol. Eles morriam de fome. Sim. Por quê? Porque a bola não chegava. Não chegava. Hoje não. Hoje a bola chega pelo lado esquerdo, chega pelo lado direito, chega pelo meio, tá entendendo? E o Lucão está muito feliz por isso, e tu feliz com o Lucão, Sim. que ele tem correspondido, porque ele é matador mesmo, além de ser muito inteligente na posição. Agora, o Criciúma mudou da água para o vinho, quer dizer, hoje com um time muito consistente atrás, perfeito no meio, entendeu? Tirando esse jogo do Inter, e com uma transição perfeita para o ataque. Quer dizer, está muito compacto o teu time. O teu time está muito bem centralizado, bem fechado, encorpado. Conseguimos equilibrar, né? Tanto Muito, que no muito. último jogo que nós fizemos anterior ao do Inter, com Vila Nova, que está no G4 também, nós jogamos o segundo tempo todo no campo ofensivo. Jogou. Jogo Vai inteirinho. ganhar, O jogo inteirinho, já Fizemos- contra o Juventude lá, rapaz. Sim, fizemos os jogos Juventude muito bons. escapou. Então, assim, ó, fora de casa, o próprio Figueirense, ali em 2 lances que foi decidido no final, que não é absurdo, porque nós tivemos a possibilidade com o Fabinho de fazer matar, o terceiro, né, de Mas matar. terceiro ali, estava 2-0. É, então, matar. assim, houve um crescimento, sim, houve um equilíbrio, defesa, Tá muito meio e equilibrado. ataque. Nesse jogo faltou um pouco, mas vai retomar de novo. Com certeza. Cumprimentar o Charles, que está nos assistindo lá em Caxias do Sul, como sempre, no Rio Grande do Sul, e ele pergunta ao Vink se não tem como usar, acho que ele é fã do Ricardinho aqui, não tem como usar o Ricardinho como segundo volante. Ele quer um lugar para o Ricardinho no time. Mas eu também gostaria de ver o Ricardinho no time. Já conversamos, eu já conversei com o Ricardinho, também converso com todos, assim, a grande maioria, né, sempre passando coisas boas e mostrando a eles da importância de cada um deles. Existe um momento para cada um deles, no momento estava o Barreto e o Jonas nesse jogo, pode mudar num outro jogo, então todos eles são importantes, porque o campeonato vai dar essa possibilidade Vai dar. que todos joguem. É verdade, mas o importante, Vink, hoje tens o grupo na mão. Entendeu? Eu estava ouvindo o jogo, a entrevista na Rádio Dourado dos jogadores, de alguns jogadores que foram entrevistados depois do jogo. Sim. E eles falaram no teu nome, entendeu? Agradecendo muito pela confiança, pelo teu trabalho, o que tu tem passado. Quer dizer, isso é muito importante para o treinador. Quer dizer, o treinador fica muito à vontade quando tem a equipe na mão. E tu tens hoje a equipe na mão. Os caras ficam na reserva, e tu sabe que o jogador que jogou bola, sabe como é que é isso. Quer dizer, eles tiram, eles acabam com o treinador, eles derrubam o treinador. Sim. Ainda mais no meio do futebolístico, que isso aí é uma máfia danada. Mas verdade. hoje, graças a Deus, tu estás muito bem com a tua equipe. Quer dizer, tu tens um time dominado, um time todo na tua mão, entendeu? E a tendência é só crescer. Eu acredito muito nisso. Eu fico feliz assim, nesse aspecto, porque eu aprendi muito com o saudoso Vânia Andrade. E uma coisa que eu falo para eles, quando eu falo com meus atletas, eu olho nos olhos deles. Tá Eu certo. falo assim, ó, olha nos meus olhos e assim, ó, eu vou procurar sempre ser o mais sincero possível. Correto. Né? Se eu achar que eu tenho que falar no meio do grupo, eu falo. Se eu achar que eu tenho que chamar na sala, eu chamo. Mas vocês vão saber o meu pensamento. Outra coisa, o atleta não vai saber no dia do jogo que vai jogar só na hora do jogo. Ele vai saber na semana. Né? Então, assim, tenham a confiança e saibam que todos são importantes para mim, que vai ter oportunidade,
né? E procurem aproveitá-la da melhor forma possível. Porque não existe o técnico também que vai ser teimoso de que quando o atleta está em melhor condição que o outro, não vai poder atuar, né? Com certeza. E eu adoro o bom humor do torcedor do Criciúma, como a Elisete Valério, que diz aqui que o Vink quase mandou o Inter para o raio que o pato. Obrigado, Elisete. Um abraço a você, amigo e amiga. Eu não dei conta de todos aqui. Muito obrigado pela resposta da nossa audiência. Por exemplo, deixa eu ver aqui a pergunta da Luanda Ronconi. Silvinho oscilando muito durante os jogos. Por outro lado, quando ele está muito mal, arruma um gol e apaga um mau jogo. Até a gente já falou do Silvinho aqui, né? A gente já tocou nesse assunto do Silvinho. Ô, Vink, para fechar aí, tem algum jogador ali da base pintando ou não? Por enquanto não. A gente sabe que o Júnior do Criciúma está numa fase de transição aí, né? O Júnior maturando ainda, acho que não... Mas não sei, tem alguma opção pintando ali que possa subir? Nós estamos dando oportunidade para o Andrew, né? Para o Kalil, também, que eu acho que tem um potencial muito bom como atacante, né? Então a gente tem priorizado. Eu acho que assim, da base... tem vários atletas fazendo parte do grupo profissional e com o tempo, com certeza, vai acontecer e vão ter espaço sim e vão nos ajudar muito. Muito bem, o Vink vai nos ajudar no sorteio da noite aqui, para você, amigo e amiga que interagiu, e hoje a gente bateu o recorde aqui, na última contabilidade aqui, 145 participações via WhatsApp. Valeu, galera, nesta hora e meia aqui de Papo de Bola. O senhor Luiz Carlos Vink, por gentileza, me diz um número de 1 a 145 aí, meu camarada. 57. 57. Fabiano Pacheco Damasio, mais um aí, Vink. Número 2, que era a minha camisa, né? Opa, era bom esse cara de lateral. Andrea Castanhetti, alô Andrea, ganhou o ingresso também. Mais um aí, Vink. Vamos lá. O número 11 que eu detestava de marcar. Eu tinha que marcar, né? Jorge Fernando Bortolotto. Boa, boa. Mais um aí, Vink. Número 10. 10, cadê o 10? Fabiano Feltrin. Mais um. Número 5. Isso. 5. Meu nome. Ricardo Matuchaki. É verdade, Sejão. Mais um aí, Vink. Número 22. 22. A Andréia Furlan. Mais um. Número 15. 15. Joacir Colombo. E mais um para fechar aí. Número 3. Ana Caroline Ferreira Galvão. Esses 8 ganharam os ingressos do jogo de terça-feira, do Criciúma com o Paysandu. O jogo de terça é 7h15, né, Fernando? Confirma, 7h15. O jogo de sexta é que horas mesmo? O Criciúma em Goiás é 21h30. Barbaridade, sexta-feira é 21h30, amigo. Sexta-feira ainda, que o Vink ia jantar em Nova Veneza. Vamos lá. Você já foi jantar em Nova Veneza lá, Vink? Ainda não tive essa oportunidade. Por favor, vamos providenciar isso aí, né? Vamos providenciar que o homem merece. Vai ser um prazer. Né? Muito bonito, muito bom. Ô, Serjão, Oi. vamos lá. Agora é contigo aqui, até 145 aí. Eu já anotei os números que o Vink disse para não repetir. 145. O último. É o último. Janaína Torquato. Número 1, o primeiro. Número 1. Mário César de Souza. Essa turma que eu estou chamando agora são os ingressos de sexta-feira. Mais um aí, Serjão. 35. 35. João Batista Alessio. Mais um aí. 50. 50. Lucas Furlan. Mais um. 27. 27. Luiz Carlos da Rosa. Mais um. 44. 44. Vanessa Pereira. Mais um. 33. 33. Está aqui. Verdade. Tá que nem bingo de igrejas aqui, né? Altair Miguel. E o último aí, Sérgio. Último, número 15. Não, 15 o 15 já foi? já disse. Então, 25. Felipe da Rosa. Esses últimos que eu mencionei ganharam os ingressos de sexta-feira. Esses nomes todos estarão ainda hoje, logo mais, no Facebook do programa Papo de Bola. Turma que ganhou os ingressos de terça-feira, retirem nesta segunda à tarde e na terça ao longo do dia, em horário comercial, lá na Rádio Eldorado, tá bom? Retirada na Rádio Eldorado. E os ingressos de sexta-feira, quinta à tarde e sexta ao longo do dia, na Rádio Eldorado também, tá certo? Na Rádio Eldorado você retira os ingressos da semana. Obrigado a Tigre Maníacos, a loja oficial do Criciúma, na parceria aí para os ingressos. Luiz Carlos Vink, obrigado pela presença aqui, sucesso, boa sorte, esperamos o amigo mais vezes.
E olha, sinto cheiro de 6 pontos no ar nessa semana. Boa sorte, Vic. Obrigado, Denis e Sérgio. Foi um prazer participar com vocês aqui. Valeu. Sérgio, até a próxima. Até a próxima, até a próxima. Vai no Obrigado. Eldorado Debate amanhã, Sérgio? Vou lá. Oh, por favor, né? Vamos conversar bastante sobre esse papo com o Vic aqui, né? Vamos colocar essa Com certeza, lá no com Eldorado certeza. Debate. Valeu, Sérgio. Obrigado. Obrigado. E sucesso, Vink. Sucesso. muito O obrigado. teu sucesso é o nosso sucesso. Amém. Verdade. Nosso agradecimento ao Fernando Ribeiro, assessor de imprensa do Criciúma, acompanhando o Luiz Carlos Vinck nesse bate-papo. Obrigado a você, amigo e amiga, que esteve até agora conosco aqui na TV Litoral Sul. Valeu, gente da bola, uma grande semana tricolor. Terça é o Paysandu, sexta é o Goiás e domingo, próximo encontro aqui, falando dessas 2 vitórias do Tigrão, que assim seja. Valeu, gente, pra cima deles, Tigrão. Tchau. Papo de Bola. Oferecimento Alianda Pisos e Azulejos, Bistec Supermercados, Colina Volkswagen, Faculdades Exucre, Embratex Esportes, Hereditária Moda Masculina e Tigre Maníacos.